Bem-vindos ao TV Terror, o lugar onde seus piores pesadelos ganham vida. Prepare-se para mergulhar em histórias de arrepiar, cheias de suspense e mistério. Aqui, cada relato é feito para despertar seus medos mais profundos e te deixar pensando duas vezes antes de apagar as luzes. Se você gosta de sentir aquele frio na espinha, você está no lugar certo. Inscreva-se e não perca nenhuma história aterrorizante que está por vir. Eu sei que parece loucura, mas eu juro que tudo isso aconteceu. Preciso tirar isso da minha cabeça antes que seja tarde. Trabalho em uma pequena cafeteria no centro, e se você já passou tempo em um lugar assim, sabe que existem clientes regulares. E nós temos o nosso, um homem que todo mundo conhece. Ele aparece quase todos os dias, às 8h45 em ponto. Pede seu café preto pequeno e senta-se sempre na mesma mesa, num canto perto da janela. Nada muito estranho nisso, certo? Mas o que realmente faz Eduardo se destacar é o que ele traz com ele. Um boneco. Não estou falando de um brinquedo comum ou de um boneco de ventríloco. A coisa é completamente bizarra. Um boneco pálido, sem rosto, feito de pano. Apenas uma cabeça branca, sem expressão, e braços e pernas flácidos. Eduardo coloca na cadeira em frente a ele, como se fossem companheiros de café da manhã. Às vezes, ele até fala com o boneco, sussurrando como se estivesse esperando uma resposta. Outras vezes, ele só fica olhando pela janela, com a mão repousando no ombro do boneco, como se estivessem esperando algo ou alguém. No início, como qualquer um, eu achava engraçado. Como não achar um homem de uns 40 e poucos anos, andando por aí com um boneco sem rosto, agindo como se fosse seu filho. Todos no café faziam piadas, inclusive eu. Nós, os baristas, costumávamos perguntar se o amiguinho de Eduardo queria um pedaço de bolo. Ele sempre sorria gentilmente e dizia que seu filho já havia comido em casa. Isso se tornou parte da rotina, como o pedido de café dele. Até que, um dia, uma colega minha, Maria, me chamou de lado. Maria já trabalhava no café há anos e não era do tipo de pessoa que brinca ou faz piada. Foi por isso que o que ela disse me deixou com a pulga atrás da orelha. Você deveria parar de brincar com ele, disse ela. Séria. O que você quer dizer com isso? Perguntei. Ela olhou para Eduardo, que estava sentado no canto de sempre, olhando pela janela, com a mão pousada no boneco, como sempre fazia. Esse boneco tem uma história sombria por trás. Ela continuou, baixando a voz. Aquele boneco é o filho dele. Eu ri, pensando que Maria estava me zoando. Sim, todo mundo brinca que é o filho dele. Respondi. Não, eu estou falando sério. Ela retrucou. O filho de verdade. Aquele que morreu. Fiquei sem palavras. Maria me contou que, 6 anos atrás, o filho de Eduardo morreu afogado num lago. Ele tinha apenas 10 anos. 4 meses depois, alguém deixou aquele boneco na varanda de Eduardo com um bilhete dizendo que era o filho dele e que se ele acreditasse de verdade, o boneco voltaria a viver. Isso é insano, eu disse, tentando rir para disfarçar o desconforto. Talvez seja, Maria disse, mas tem mais. Dizem que o boneco precisa tirar vidas para continuar vivo para Eduardo. E quando você vê o boneco como ele realmente é, você sabe que será o próximo. Eu ri daquilo, como qualquer pessoa faria. Você vai morrer? Perguntei, com sarcasmo. É o que dizem, ela respondeu, sem esboçar um sorriso. Depois disso, as coisas ficaram estranhas para mim. Cada vez que Eduardo entrava no café, trazendo o boneco, eu sentia um arrepio subindo pela minha espinha. Comecei a observar mais atentamente. E, às vezes, eu jurava que o boneco se mexia, mesmo que fosse sutil, como um pequeno movimento de cabeça, como se ele estivesse me encarando.
O que mais me incomodava era a sensação de que Eduardo sabia que eu estava olhando. Ele começou a me encarar de volta, como se estivesse me estudando. Era perturbador. Certa manhã, Eduardo entrou como sempre, pediu o café dele, e eu, sem pensar, perguntei: "O que você e seu filho fizeram no fim de semana?" O rosto de Eduardo se iluminou com um sorriso estranho. "Nós passeamos no parque. Foi um dia lindo. Agora estamos aqui, tomando nosso café." Eu sorri de volta, tentando não demonstrar o quão desconfortável me sentia. Depois disso, ele foi embora como de costume. Mas algo estava errado. Uma sensação de desconforto me invadiu, e eu sabia que precisava me afastar. Fiquei observando Eduardo atravessar a rua em direção ao parque. E foi então que eu vi. Lá estava ele, caminhando pelo parque, segurando a mão de um garoto. Um garoto de verdade. Meu coração disparou. Não podia ser real. Pesquei várias vezes. Esfreguei os olhos, tentando focar, mas tudo ficou borrado. Quando abri os olhos de novo, Eduardo e o menino desapareceram, como se nunca estivessem lá. Desde aquele dia, não consigo mais dormir direito. Sinto que estou sendo observado. Talvez seja o boneco. Talvez seja Eduardo. Só sei que estou ferrado. Obrigado por acompanhar mais uma história assustadora no TV Terror. Espero que tenham sentido o frio na espinha e mergulhado no medo. Se você gostou, não esqueça de curtir e compartilhar, e se prepare, porque no próximo episódio o terror vai te surpreender ainda mais.